TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos com o nosso Correio Serrano na TV, muito obrigado pela sua presença, audiência. É claro, a gente vem com muita informação, muita notícia para você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua reclamação, sua sugestão de reportagem e sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, nosso e-mail oficial, você já sabe, por ali pode enviar quem realmente precisa, né? Ali precisa de uma confidencialidade maior, envia por e-mail, então. Mas, é claro, mais rápido, denúncia, você quer falar ali, sua rua tá esburacada, ônibus não tá funcionando, sistema de saúde não tá bom, escola, merenda, como é que tá aí na sua região? Então, o DDD é 24, o telefone é o 99323-1675, manda sua mensagem por aí pelo nosso WhatsApp que a gente vai atrás da informação, viu? Pois é, e em Petrópolis hoje o dia amanheceu bem fechado, completamente nublado, nem sombra de sol ali querendo aparecer. Durante a madrugada choveu, em algumas áreas choveu bastante, não é isso, lá pelo Jorge? Tandinha, lá em casa choveu bastante, ali por volta de umas 4h30 da manhã choveu bem. Lá em casa choveu um pouquinho só, mas foi o suficiente para molhar, mas hoje de manhã já estava tudo sequinho, mas a previsão é que hoje, durante o dia, tem aí períodos chuvosos também. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 14 de abril. Preços dos alimentos vão cair mais nas próximas semanas, diz ministro. A atividade econômica brasileira cresce em fevereiro. Cláudio Castro destaca o protagonismo do Rio de Janeiro no setor energético. Mais de 400 novos postos de trabalho são criados em Nova Friburgo em fevereiro. Fiocruz Petrópolis abre vagas de oportunidades de estágio. Chuvas expõem aí deficiência na drenagem e pioram a imobilidade urbana em Itaipava. E você vai ver também que vítimas das últimas chuvas intensas em Petrópolis já podem solicitar o FGTS. Agora no Correio Serrano, na TV. Pessoal, a gente chega, claro, com muita informação para você agora e a gente vai lá na nossa página, né, do nosso Correio Petropolitano, lá para nossa página 12, ver o que é notícia no nosso jornal para você aí te informar o que está acontecendo por aqui na nossa região, né? Pois é, por lá a notícia é a seguinte: túnel extravasor é entregue à população de Petrópolis. Local nunca tinha passado por obras desde a década de 70, mas a gente traz também uma reportagem lá no terceiro bloco falando sobre isso. Ali do lado, nas Petropolitanas, verbas para a saúde de Petrópolis. O deputado federal Hugo Leal recebeu em Brasília o vereador Tiago Guel e abordaram investimentos a serem feitos na área da saúde em Petrópolis. Este ano vamos indicar 6 milhões de reais para emendas para a saúde de Petrópolis. Olha só, notícia boa aí vinda de verbas federais. E ainda temos CDL, aí mais lá no finalzinho da página, CDL prevê movimento do comércio para a Páscoa. Pode subir, Jonathan, a página 12 um pouquinho, porque a Páscoa que neste ano será em 20 de abril, ou seja, no próximo fim de semana. Agora, essa semana já é Páscoa. Exatamente. Já está no ritmo. Aquecer o comércio varejista de Petrópolis com uma oferta diversificada de produtos e serviços. Em meio a um feriado prolongado que vai de sexta-feira santa, dia 18, até o dia 23, aí, dia de São Jorge, a expectativa dos lojistas é positiva, tanto para a circulação de turistas, quanto principalmente pela busca crescente
por presentes criativos, personalizados e experiência gastronômicas. Tá aqui na foto, pesquisa aponta que o gasto médio dos consumidores será R$ 247. Tá todo mundo com dinheiro, hein? Disposto aí. Não, e tem que estar mesmo. Não, mas não adianta, é isso aí, não vai comprar muita coisa com R$ 240 reais, não. Exatamente, R$ 247 dá para comprar 2 ovos mais ou menos. Porque tá caro, hein? Nossa! Tá custando aí R$ 200. Então, 2 ovos mais ou menos. E a gente vê que os ovos estão muito caros. Muito caros, muito inflacionados. Isso tudo porque o Jorge vai explicar um pouquinho da questão do cacau. O que aconteceu? Falta cacau no mercado, né? Foi as chuvas, foi o tempo seco, tivemos vários problemas com o clima aqui no Brasil. Nós somos um dos maiores produtores, né? Junto com outros países tropicais. Faltou cacau no mercado, infelizmente, é isso. O povo tá achando... Está faltando, na verdade, né? Está faltando. O povo acha que é governo, que é isso, que é aquilo, mas não. É o cacau. A matéria-prima para o chocolate falta no mercado. Falta no mercado, o que acontece? Os preços sobem, vão lá em cima. Né? E outra coisa que acontece, além dos preços subirem nas alturas, o chocolate que você come não é o mesmo, preste atenção. Não é mesmo, tem porque que ficar de olho. Tem que ficar de olho, porque o que as fábricas brasileiras, infelizmente, estão fazendo? Estão diminuindo a qualidade do chocolate que você come. Aumentam o nível de açúcar, aumentam o nível de gordura hidrogenada. Muita coisa. Você pode ver que o sabor do chocolate não é mais o mesmo. Sem contar que tem uma lei brasileira que determina que o chocolate, para ser chocolate, tem que ter, se não me engano, 25%, não me lembro, mas eu acho que é 25% cacau. Quando tem menos, eles são obrigados a colocar sabor chocolate. Ou seja, não é chocolate. Não é. Então, o que você está comendo não é chocolate. Então, quando você for comprar sua barrinha, pensando que é chocolate, se estiver sabor chocolate, não é chocolate de verdade. E as empresas brasileiras estão fazendo isso. Chocolate é do meio amargo para lá, né? Então, 70%. Tem que ser cacau mesmo, tem que ser cacau mesmo. Mas, de qualquer forma, observa, mas observa, porque a fábrica vai já dá uma maquiada. Dá aquele jeitinho. Gente, então, muito cuidado, fica de olho aí. Bom, vamos às nossas notícias aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro também. Tem muita coisa pra gente falar, porque durante a abertura do seminário aí, a Força de Petróleo do Rio de Janeiro, né? A força aí do petróleo do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro destacou aí o protagonismo, né, do Rio de Janeiro no setor energético do país. O setor tem investimentos aí mapeados até 2030, o que totalizam aí 85 bilhões de dólares. O governador Cláudio Castro participou da mesa de abertura do seminário A Força do Petróleo do Rio de Janeiro, um gigante energético, no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, na última semana. O seminário foi idealizado pela Secretaria de Energia e Economia do Mar do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio institucional da Rede Criativa, entidade sem fins lucrativos que atua na área de estudos e pesquisas. No evento, o governador destacou a relação do setor energético com a sustentabilidade. Ele, teoricamente, é o setor que mais explora energia fóssil, mas é o setor que mais fala em sustentabilidade. O governador ainda destacou que a sustentabilidade que é debatida hoje já era falada há muito tempo, mas de outra maneira. A sustentabilidade de hoje é o equilíbrio do passado. Quando lá atrás a gente falava que as coisas tinham que ser equilibradas, que as posturas tinham que ser equilibradas, hoje nós dissemos que tem que ser sustentáveis. Um outro ponto destacado por Cláudio Castro é o tamanho da potência e importância do Rio de Janeiro para o setor, já que, se fosse um país, o Rio de Janeiro seria o 10º maior produtor de petróleo do mundo. Números consolidados de 2024 da Secretaria de Fazenda apontam que a extração de petróleo e gás correspondeu a mais de 90% das exportações do Estado, movimentando cerca de 41 bilhões de reais. A indústria de petróleo no país gera cerca de 1.600.000 empregos no Brasil. Com investimentos superiores a 85 bilhões de dólares mapeados até 2030, o Estado se consolida como um dos principais polos da indústria petrolífera global, sendo responsável por 89% da produção de petróleo e 76% da produção de gás natural do país.
A expectativa é que sejam criados mais de 70 mil postos de trabalho no período. Castro falou também sobre a necessidade da reformulação do Pacto Federativo a respeito da distribuição dos royalties de petróleo. Segundo ele, os recursos destinados à União deveriam ser revertidos para que o próprio Estado investisse em infraestrutura, além de promover melhores condições para a população e para o empresariado. Nós estamos abertos a fazer com a sociedade, sobretudo com a sociedade empresarial, esse debate que é tão importante para o futuro de um setor que pode ser importante para os estados. Para o Rio de Janeiro é absolutamente fundamental. E o governador também anunciou na última semana a retomada das obras da estação de metrô da Gávea, após uma década de paralisação. O estado também assinou um novo contrato com o Metrô Rio, que uniu pela primeira vez no Brasil duas concessões. A previsão de entrega das obras de estação de metrô da Gávea é de 36 meses após a mobilização do canteiro e a drenagem dos túneis. O governador do Rio, Cláudio Castro, assinou também um novo contrato com o Metrô Rio, o primeiro a unificar duas concessões no Brasil. O documento também prorroga até 2048 o controle de exploração das linhas pela concessionária Metrô Rio. O projeto inicial da estação Gávea foi alterado, com o objetivo de reduzir os custos e tornar viável a entrega do equipamento e do serviço à população o mais brevemente possível. Eu não tenho dúvida que os avanços nos últimos 4 anos de todos os modais são perceptíveis. É totalmente inovador, disruptivo e único o que está sendo feito aqui. O novo contrato com o Metrô Rio é referente às concessões das linhas 1, 2 e da linha 4 e foi elaborado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, com a atuação da Procuradoria-Geral e da Controladoria-Geral do Estado. O documento foi referendado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado na Justiça. O acordo definiu obrigações e direitos dos envolvidos na continuidade da obra, com solução definitiva para o risco de dano estrutural da área. Agora a gente vai poder discutir tarifa, agora a gente vai poder discutir expansão, a gente vai poder discutir qualidade, e eu não tenho dúvida de que a gente hoje dá o pontapé de início para um novo tempo na questão do metrô. O Metrô Rio se comprometeu a investir 600 milhões de reais. Já o governo do estado ainda deverá investir 97 milhões para complementar as intervenções e está reservando mais 300 milhões de reais, caso seja necessário aportar mais recursos para concluir a estação. E olha só, o governo federal deve enviar ao Congresso Nacional ainda neste semestre um projeto de lei de reforma do setor elétrico brasileiro. Entre as propostas está a ampliação da tarifa social. De acordo com o governo federal, a ideia é que haja uma isenção de pagamento de tarifa de energia elétrica para essas populações, caso elas consumam até 80 kWh por mês, o que chegaria a 60 milhões de pessoas no país. Atualmente, a isenção completa do pagamento em caso de consumo de até 50 kWh vale para indígenas e quilombolas, enquanto os idosos com BPC e as famílias do CadÚnico têm direito a descontos escalonados de até 65%, caso o consumo seja menor que 220 kW. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mais de 60 milhões de brasileiras e brasileiros serão beneficiados com a gratuidade de energia de consumo de até 80 gigawatts por mês. Essa medida representa o consumo de uma família que tem uma geladeira, um chuveiro elétrico, ferro de passar, carregador de celular, televisão e lâmpadas para 6 cômodos. O ministro não explicou o que será feito em relação aos descontos escalonados que hoje são aplicados para consumos até 220 kW. Segundo ele, a ideia é subsidiar a política através da correção de distorções internas do setor. Outra proposta do projeto de lei, que deverá ser encaminhada à Casa Civil da Presidência ainda este mês, é de dar mais liberdade de escolha para o consumidor, inclusive residencial, em relação à origem da energia que ele irá consumir. Pois é, ainda na área de economia, né, a produção de motocicletas cresceu 14,4% no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram mais aí de 500 mil motocicletas produzidas no polo industrial de Manaus.
Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo, e foram divulgados na quarta-feira, dia 9. A entidade afirmou que tanto o desempenho mensal quanto trimestral, em números absolutos, foram os melhores dos últimos 13 anos. No mês de março, foram fabricadas 158.343 unidades, o que representa alta de 1,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Na comparação com fevereiro, houve retração de 10,4% por causa do feriado de carnaval, com menos dias úteis, conforme apontou a Abraciclo. Segundo a estimativa da entidade, a previsão é fechar este ano com cerca de 1.800.000 unidades produzidas, alta de 7,5% em relação ao ano anterior. As categorias que tiveram maior produção, tanto no primeiro trimestre como no mês de março, foram a Street, que é de baixa ou média cilindrada para o uso urbano, a Trail, utilizada em vias pavimentadas e estradas de chão, e a Motoneta. Nos 3 primeiros meses do ano, a Street totalizou 259.948 unidades fabricadas, 51,9% do volume total. Em segundo lugar ficou a Trail, com 20,2% da produção, seguida pela Motoneta, com 13,4%. Olha, pessoal, e ainda tem mais, viu? A queda global nos preços aí das commodities fará os preços dos alimentos caírem ainda mais nas próximas semanas. Assim disse o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favaro, aqui do Brasil. Segundo ele, o recuo também ocorrerá por outros fatores, como aí a renovação dos estoques e a queda aí da demanda por ovos após a Páscoa. De acordo com Favaro, após a Páscoa, os preços dos ovos devem cair. Segundo o ministro, o governo está começando a colher os resultados de medidas tomadas sem intervenção direta do mercado, preferindo agir pelo estímulo à safra e a ampliação da oferta. Favaro reuniu-se com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o Plano Safra 2025-2026, que vai entrar em vigor no dia 1º de julho. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, a prioridade da pasta será a subvenção das linhas de crédito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. O Plano Safra atual tem 65 bilhões de reais para equalização de juros. Com a alta da taxa Selic para 14,25% ao ano, a manutenção dos juros do Plano Safra em um dígito exigirá mais recursos do orçamento. Isso porque o Tesouro Nacional cobre a diferença entre os juros subsidiados do Plano Safra e as taxas de mercado. Para os produtores de grande porte, Favaro diz que o Ministério da Agricultura e Pecuária negocia a ampliação de ofertas de linhas vinculadas ao dólar. Segundo ele, o grande produtor está protegido da alta do dólar porque exporta boa parte da produção, que segue cotações internacionais. Favaro informou que se reuniu com o Banco do Brasil e que pretende discutir com outros bancos que operam o crédito rural o aumento da oferta de linhas de crédito dolarizadas. Fala ali na matéria que é após a Páscoa, mas o ovo em questão, que o ministro fala, é o ovo mesmo, o ovo ali de galinha. De galinha. E nessa época se consome muito aí para produzir diversas coisas, né? Para Páscoa, inclusive, até. Mas o ovo em questão é o ovo de galinha que ele está falando aí, que os custos vão baixar depois aí da Páscoa. Por quê? Tem ali o milho que a galinha come, né? O cereal, entre outras coisas ali que vão influenciando no preço de diversos outros alimentos. Então, depois da Páscoa, acredita-se que o preço dos alimentos começa a cair, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom, gente, você acessa os nossos jornais no site ou aqui em Petrópolis você pode ir às bancas e adquirir o seu exemplar por apenas R$ 2 e fica por dentro de todas as novidades da nossa região. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que caderneta de saúde da criança ganha versão digital. Pois é, você vai ver também que hospitalizações de crianças por sintomas respiratórios aumentam, viu? Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbica e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. É o segundo mês seguido que a atividade econômica brasileira registrou crescimento. De acordo com o Banco Central, foi registrada uma alta de 0,4% entre os meses de fevereiro e março desse ano. O Banco Central divulgou, na sexta-feira, que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-CR, registrou uma alta de 0,4% em fevereiro, em relação ao mês anterior. Esse índice avalia a evolução da atividade econômica do país e ajuda o Comitê de Política Monetária, o Copom, a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, incorporando informações sobre o nível de atividade dos setores da economia, como indústria, comércio, serviços e agropecuária. O Banco Central utiliza a Selic para alcançar a meta de inflação. O aumento da taxa básica de juros ajuda a diminuir a inflação, mas pode dificultar o crescimento da economia. A inflação no mês de março ficou abaixo do índice de fevereiro, quando alcançou 1,31%. A alta dos alimentos e da energia fez com que o Banco Central aumentasse a taxa de juros no último mês.
No acumulado de 12 meses, a inflação oficial do IPCA, o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, soma 5,28%, ultrapassando a meta estabelecida de 3%. Em comunicado, o Copom informou que a economia brasileira está aquecida, apesar de demonstrar sinais de crescimento. O órgão alertou sobre a possibilidade da inflação continuar alta e que vai continuar acompanhando a política econômica do governo. Ainda falando de inflação, a apurada pelo Índice Nacional do Preço ao Consumidor fechou março em 0,51%, o que mostra perda aí de força em 12 meses, viu? O acumulado chega a 5,20%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. O IBGE revelou ainda que a chamada inflação oficial, apurada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, foi de 0,56% em março. A diferença entre os dois índices é que o INPC apura a inflação para as famílias com renda de até 5 salários mínimos. Já o IPCA para lares com renda de até 40 salários mínimos. Atualmente, o valor é de R$ 1.518. O IBGE confere pesos diferentes aos grupos de preços pesquisados. No INPC, por exemplo, os alimentos representam 25% do índice mais que no IPCA, pois as famílias de menor renda gastam proporcionalmente mais com comida. Na ótica inversa, o preço de passagem de avião pesa menos no INPC do que no IPCA. A coleta de valores é feita em 10 regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além de Brasília, e nas capitais Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. E o Brasil começou a exigir visto para cidadãos da Austrália, do Canadá e dos Estados Unidos, conforme previsto em decreto. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a decisão do governo brasileiro foi tomada em maio de 2023, em respeito ao princípio da reciprocidade. A medida ocorre porque nos 3 países citados não há isenção de vistos aos nacionais brasileiros e o Brasil não concede isenção unilateral de vistos de visita. O Itamaraty informou que o governo brasileiro segue negociando acordos de isenção de vistos em bases recíprocas com os países mencionados. Dados do painel de chegadas de turistas internacionais ao Brasil, da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, mostram que em 2024 o Brasil recebeu 728.537 turistas dos Estados Unidos, 96.540 vindos do Canadá e 52.888 da Austrália. Os viajantes desses países que chegam ao Brasil por via aérea, marítima ou terrestre devem solicitar o visto online no site Anvisa, com taxa de $80,90, aproximadamente R$ 479. A estada desses visitantes no Brasil não poderá exceder 90 dias. O primeiro passo é preencher o formulário de solicitação de visto e anexar os documentos exigidos como o passaporte. A solicitação do visto eletrônico deve ser feita com antecedência para evitar interrupções de viagens causadas por atrasos ou conexões perdidas, em caso de falta do visto. Ao contrário do que estabelece o decreto presidencial, o Senado Federal aprovou em março deste ano um projeto de lei que suspende a exigência de vistos para os cidadãos da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão a partir de 10 de abril. O texto seguiu para apreciação da Câmara dos Deputados e ainda não teve tramitação. Mudar de assunto agora, falar de saúde, porque os casos de síndrome respiratória aguda grave tiveram um crescimento entre crianças pequenas, segundo o novo boletim Infogripe divulgado na última semana pela Fundação Oswaldo Cruz. As altas nas hospitalizações é associada ao vírus sincicial respiratório, causador da bronquiolite, cuja a incidência ocorre em praticamente todo o país e tende a crescer no outono e no inverno. O estudo é referente à semana epidemiológica de 30 de março a 5 de abril e também alerta para os primeiros indícios de crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza, o vírus da gripe. Esse aumento ocorre especialmente no Mato Grosso do Sul, onde as hospitalizações pelo vírus têm atingido jovens, adultos e idosos. De acordo com a pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz, Tatiana Portela, com o início de aumento dos casos de influenza no Mato Grosso do Sul, é fundamental que todas as pessoas dos grupos prioritários, crianças de 6 meses a 6 anos, assim como gestantes e idosos, se imunizem contra o vírus. No total,
13 dos 27 estados apresentam incidência de síndrome respiratória aguda grave com sinal de crescimento na análise das últimas semanas. Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Em 2025, já foram notificados 31.796 casos da síndrome, sendo 12.527 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 14.113 negativos e ao menos 3.060 aguardando resultado laboratorial. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 10,3% de influenza A, 1,6% de influenza B, 50,4% de vírus sincicial respiratório, 31,4% de rinovírus e 9,2% de SARS-CoV-2 da Covid-19. E as escolas públicas de 5.000 municípios de todas as regiões do país terão campanha de vacinação entre os dias 14, ou seja, hoje, e dia 25 de abril. A ação visa atualizar a caderneta de vacinação dos estudantes com foco em crianças e jovens de até 15 anos e integra o programa Saúde na Escola dos Ministérios da Saúde e da Educação. A mobilização foi lançada na quinta-feira, dia 10 de abril, na sede do Ministério da Saúde, em Brasília. De acordo com a pasta, os objetivos da campanha são ampliar a cobertura vacinal, reduzir doenças que podem ser evitadas por meio da vacinação, combater a desinformação e informações incorretas que possam levar à recusa vacinal e conscientizar sobre a importância da imunização. A meta do governo federal é vacinar 90% dos estudantes, crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade nestas escolas. As doses serão aplicadas conforme a faixa etária de indicação. Serão aplicados os seguintes imunizantes: febre amarela, tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, DTP, a tríplice bacteriana, meningocócica ACWY e HPV. A aplicação das vacinas do Programa Saúde na escola será realizada exclusivamente por equipes do Sistema Único de Saúde. A participação dos alunos está condicionada à autorização dos pais ou responsáveis. As imunizações poderão ocorrer dentro das próprias unidades de ensino e também nas unidades básicas de saúde, se os estudantes forem levados pela comunidade escolar até lá, mediante autorização prévia. Pois é, e olha só, o Ministério da Saúde lançou nessa última quinta-feira também, né, a caderneta digital de saúde da criança, integrada ao aplicativo Meu SUS Digital. A plataforma permite o acompanhamento do bem-estar e do desenvolvimento por meio de 2 áreas aí de atenção: registros de saúde e cuidados da família. As mães, pais e responsáveis por essas crianças continuarão a ter acesso à caderneta na versão física de papel, entregue nas unidades básicas de saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu que a documentação na versão digital traz praticidade. Segundo ele, aquela situação em que o pai ou a mãe chega à unidade de saúde ou à escola e esquece a caderneta física agora está resolvida. Para acessar a caderneta digital de saúde da criança, já disponível no Meu SUS Digital, é necessário que tanto o responsável quanto a criança possuam contas ativas no site de serviços do governo federal, o gov.br. A caderneta digital de saúde da criança traz os registros de crescimento, vacinação, saúde bucal e nutrição das crianças. A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, explicou a modernização do documento. Os dados do desenvolvimento infantil e de atendimentos em estabelecimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, serão lançados em tempo real na nova versão digital por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. A plataforma da rede permite que os médicos e enfermeiros acessem de forma segura e padronizada as informações de saúde de pacientes. O compartilhamento dos dados tem a missão de agilizar e tornar o atendimento contínuo. Pelo documento, as famílias poderão acompanhar o histórico de vacinas, com previsão para as próximas doses e envio de notificações com lembretes para a hora de vacinar a criança. E as redes públicas de ensino municipais, estaduais e do Distrito Federal interessadas em usar os resultados da Prova Nacional Docente, a PND, para selecionar futuros professores da educação básica devem aderir ao exame até o dia 17 de abril. A prova tem o objetivo de induzir o aumento de professores efetivos nas redes de ensino do Brasil por meio da realização de concursos públicos.
Na primeira edição, a PND usará como referência a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, das licenciaturas, anualmente aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Estaduais Anísio Teixeira, o INEP, de forma descentralizada em todo o território nacional, sempre no último trimestre do ano. O INEP estima que, em 2025, o país terá cerca de 250 formandos em licenciaturas, sendo potenciais candidatos a ocupar cargos e posições nas secretarias de educação, como diz a nota do Instituto. O processo de adesão voluntária ao chamado de Enem dos docentes é feito online pela Secretaria de Educação Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, pelo site do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC, com login do Portal de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br. Em seguida, no módulo Prova Nacional Docente, o gestor da área de educação deve selecionar a aba Adesão no menu principal e responder ao questionário. Nesse momento, os entes federativos deverão informar a previsão de realização de processos seletivos para professores de educação básica e na rede. E, por fim, o responsável deverá assinar eletronicamente o termo de adesão. A Prova Nacional Docente não substitui o processo seletivo das redes e, por isso, após a confirmação da adesão pelo INEP, a respectiva Secretaria de Educação deverá cadastrar o próprio edital de seleção até o dia 25 de junho, no mesmo CIMEC, indicando o uso da nota da Prova Nacional Docente como parte da seleção. O Ministério da Educação, o MEC, preparou um guia prático para apoiar estados e municípios na adoção da PND em seus processos seletivos, principalmente na elaboração dos editais de seleção. Mesmo com a adesão voluntária ao exame unificado, o gestor de educação não é obrigado a usar o resultado em todos os seus processos seletivos. Porém, se o gestor de educação decidir usar os resultados da PND, esses poderão ser aproveitados em concursos públicos ou processo seletivo simplificado, como mecanismo único ou complementar de seleção dos docentes. Nesse caso, os estados, municípios e o Distrito Federal podem estabelecer outros critérios de recrutamento, como prova prática ou de títulos. A Prova Nacional Docente é um dos eixos do programa Mais Professores para o Brasil, que foi lançado em janeiro deste ano. E você vai ver depois do intervalo que o governador Cláudio Castro entregou a obra do túnel extravasor em Petrópolis. Isso aconteceu na sexta-feira e a gente mostra já já. Pois é, enquanto isso, Itaipava sofre com alagamentos quando chove um pouquinho mais forte lá na região, viu? A UNITA pede atenção ao distrito. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta e olha, um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro aponta que Nova Friburgo gerou mais de 400 vagas de emprego em fevereiro desse ano. O setor de serviços foi responsável pela maioria aí das contratações no município. Nova Friburgo gerou 407 novas vagas de empregos em fevereiro deste ano, de acordo com um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do CAGED. Os dados agregados de todos os setores econômicos, indústria, comércio, serviços e agropecuária, mostram que o setor que mais contratou foi o de serviços, com 279, seguido de indústria, com 83. A análise destaca ainda que o mercado de trabalho fluminense registrou a criação de 31.974 empregos com carteira assinada em fevereiro, maior saldo desde novembro de 2021. O segmento da educação liderou as contratações no setor de serviços. A indústria, que contempla as indústrias de transformação, extrativa, construções e os serviços industriais de utilidade pública, registrou saldo positivo de 5.680 novos empregos, o melhor resultado desde fevereiro do ano passado. A construção foi o segmento que mais contratou, seguida por coleta, tratamento e disposição de resíduos. A Firjan ressalta ainda que o resultado foi disseminado no estado, com a maior parte dos municípios fluminenses gerando vagas em fevereiro. 71 das 92 cidades registraram saldo positivo, com destaque para a capital. E sempre que chove forte, o cenário se repete em Itaipava. Bolsões de água se formam em diversos trechos da estrada União Indústria, transformando a rotina de moradores, comerciantes e motoristas em um verdadeiro desafio. E por isso, a UNITA pede por melhorias em trechos da estrada. A mobilidade, que já é comprometida no dia a dia, fica ainda mais caótica com o acúmulo de água e lama, especialmente em pontos onde o sistema de drenagem não dá conta do volume das chuvas. Um dos trechos mais críticos está na altura dos colégios Alaouro e Bom Jesus, mas também foram verificados na quinta-feira na altura do Arranha-Céu. Comércios da região relatam prejuízos recorrentes devido à água barrenta que invade os estabelecimentos. Segundo os comerciantes, além da deficiência na drenagem, o problema é agravado por construções nas encostas no entorno da região, onde cortes de árvores deixam a terra exposta, o que contribui para que a lama escorra diretamente para a via.
Outro trecho que também sofre com bolsões d'água é a reta em frente à Grande Brasil, que é um dos piores em questões de mobilidade urbana, principalmente na altura do Trevo de Bom Sucesso. E por isso a Associação UNITA, Unidos por Itaipava, acompanha a situação de perto e cobra providências. Embora o projeto de revitalização da União e Indústria, entregue pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do DENIT em 2021, tenha previsto melhorias na drenagem da rodovia, esse trecho em particular segue com problemas diante de maior volumes d'água verificados a cada ano. Segundo o presidente da UNITA, Alexandre Plantes, o ir e vir, que já é complicado em dias de tempo firme, fica inviável quando chove. Mobilidade é uma questão de qualidade de vida e está diretamente ligado. Fabrício Santos, secretário da associação, lembra que a cidade já tem histórico de inundações e precisa de infraestrutura compatível com essa realidade. Tudo errado ali, né? Mas, enfim. Olha, as vítimas da chuva que atingiu Petrópolis entre os dias 4 e 5 de abril já podem solicitar aí o FGTS. A liberação do saque calamidade é uma iniciativa da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. Para o prefeito Ingo Rames, a liberação desse dinheiro é uma forma de auxiliar as famílias que sofreram algum tipo de dano material causado pela chuva. A Defesa Civil de Petrópolis atendeu 160 ocorrências entre a sexta-feira, dia 4, e terça-feira, 8 de abril. As chuvas não registraram vítimas, mas deslizamentos, quedas de árvores, rolamentos de blocos, problemas em vias, queda de postes e alagamentos foram contabilizados. A listagem, com as cerca de 150 ruas incluídas no saque calamidade, estão disponíveis no site da Prefeitura. Após conferir a lista, o morador deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 para saber se tem direito a solicitar o FGTS. O pedido do FGTS pode ser feito pelo aplicativo da Caixa no celular ou presencialmente em uma das agências do banco em Petrópolis. O prazo para pedir o FGTS vai até 5 de julho de 2025 e a equipe da Defesa Civil estará disponível para auxiliar quem tiver dúvidas sobre a solicitação. O secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, falou que a chuva forte do meio da semana não possui relação com as chuvas registradas no primeiro fim de semana de abril e reforçou para, em caso de ocorrência, ligar para o número da Defesa Civil. Qualquer emergência, nós iremos informar imediatamente a sociedade. E é importante esclarecer que a chuva de hoje não há correlação nenhuma com a intensidade de chuva que acometeu nossa cidade recentemente. Então, qualquer emergência, é só ligar 199. E o governador Cláudio Castro entregou na última sexta-feira a obra do túnel extravasor em Petrópolis. A cerimônia foi realizada próxima ao túnel, na rua Visconde de Souza Franco, conhecida como Rua da Feira. O Estado investiu R$ 78.800.000 somente na reforma estrutural da galeria superior em toda a extensão dos quase 3 quilômetros do túnel. A recuperação do túnel extravasor pode se tornar um marco para Petrópolis, que historicamente sofre com enchentes nos períodos de fortes chuvas. Segundo Cláudio Castro, nenhuma obra alcançou o orçamento de R$ 1 bilhão, mas o governo já soma mais de R$ 1 bilhão investidos em obras de pequeno, médio e grande porte, distribuídas por todo o estado. Fim de semana passado foi a grande prova disso aqui em Petrópolis, mas não só aqui, Bernardo. Foi a grande prova disso em Belfor Roxo, foi a grande prova disso em Duque de Caxias, foi a grande prova disso em Rio das Ostras, em São Gonçalo, em Itaboraí. Nós vimos diversos locais que enchiam, vimos Friburgo, vimos Teresópolis, locais onde as pessoas, quando não perdiam a vida, perdiam tudo dentro de casa. O túnel extravasor desempenha um papel fundamental na condução das águas do Rio Palatino para o Rio Itamaraty, ajudando a evitar alagamentos no centro histórico de Petrópolis, além de melhorar o escoamento da água durante os temporais. O túnel foi construído em 1960 pelo governo federal e, desde então, nunca havia recebido investimentos e manutenção. A gente tem que proteger as vidas, sim. Nós temos que proteger tudo que a gente construiu ao longo da nossa vida. De acordo com Carlos César, superintendente de obras do governo do estado, o túnel extravasor vai ajudar todas as áreas da cidade. Tanto os moradores de Quissamã, que ficam naquela ansiedade, que estão muito próximos do túnel de derrubar, então protege aquelas residências. E aqui é a área comercial, né? Que muita gente aqui na outra chuva perdeu tudo.
Então houve aqui no centro histórico e também cuidar do centro histórico, né, como patrimônio da cidade, o patrimônio do estado. Então são vários bens, né, que faz e salva a vida, que eu acho que é o mais importante. Para Fabiana Dias, que estava presente na inauguração, essa é uma obra que pode salvar muitas vidas. Ela salva não só a região do Cascatinho do Quissamã, ela salva o centro da cidade, ela salva Correias, ela salva Nogueira, porque corre muita água aqui. Segundo o prefeito Ingo Rames, a entrega da obra é uma grande conquista para a cidade. Além disso, o túnel foi testado e aprovado após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis recentemente. É um dia de muito orgulho, muita satisfação, muito agradecimento, principalmente ao governo do estado, ao governador Cláudio Castro, por esse empenho, por abraçar Petrópolis da forma que ele abraça. E lembrando que semana passada a gente teve um teste no túnel, a gente teve uma chuva forte aqui no município, 360 milímetros de água, então muito forte, mas graças a Deus o túnel suportou muito bem. Razoavelmente ele suportou bem aí as chuvas, né? Bom, vamos lá. A Prefeitura de Petrópolis publicou um balanço das ações do Executivo Municipal nos primeiros 100 dias aí de governo. Entre os pontos destacados estão as dívidas deixadas pela gestão anterior e as ações tomadas na cidade. Dados divulgados pela atual administração apontam que a dívida flutuante herdada pelo município é de pelo menos 950 milhões de reais, sem contar os passivos ocultos. Desse montante, 148 milhões são dívidas apenas no IMPAS criadas em diversas gestões do ex-prefeito Rubens Bom Tempo. Só em 2024, cerca de 75 milhões de reais deixaram de ser repassados ao Instituto de Previdência Municipal e foram retirados do fundo, comprometendo o pagamento de servidores aposentados, de pensões e de benefícios de funcionários ativos, bem como a segurança dos servidores em relação ao futuro. Outros dados relevantes são sobre os precatórios devidos pelo município, que passam dos 340 milhões de reais, bem como mais de 90 milhões de reais devidos em obrigações fiscais. Neste ano, de acordo com a administração atual, o prefeito Ingo Rames quitou cerca de 100 milhões de reais de dívidas com salários atrasados, encargos sociais e dívidas patrimoniais. Entre essas dívidas pagas estão repasses para instituições financeiras relativas a empréstimos consignados dos servidores, que foram descontados em folha, mas o valor devido não era destinado para os bancos. Por isso, o prefeito Ingo Rames está adotando medidas de economia, como a determinação de revisão de aluguéis pelas secretarias municipais, com a meta de reduzir esse gasto em pelo menos 25%, e auditoria sobre a folha de pagamento para verificar formas de enxugamento da folha. Em outra parte, o município vem trabalhando para reativar convênios e destravar investimentos em articulações feitas junto aos governos estadual e federal. O prefeito Ingo Rames esteve em Brasília nesta semana buscando mais recursos para Petrópolis. A prefeitura também vem fazendo um trabalho de sensibilização junto aos contadores que atuam na cidade para esclarecer sobre a importância de preencher as DECLANs, documento que aponta o valor adicionado em mercadorias e serviços de forma correta para que o município consiga comprovar mais volumes de bens e serviços em circulação em Petrópolis, o que contribuirá para que a cidade possa aumentar a arrecadação do ICMS. Nos primeiros 100 dias de governo do prefeito Ingo Rames, Petrópolis implementou ações em áreas como saúde, infraestrutura, educação, cultura, esporte e tecnologia, entre outras. As iniciativas tiveram como foco melhorar a qualidade de vida da população e promover a agilidade nos serviços públicos. A cidade de Petrópolis enfrentou no início de abril um episódio de chuva intensa que exigiu mobilização preventiva e resposta rápida da administração municipal. O cenário foi controlado com registro de ocorrências pontuais e sem vítimas. O resultado, de acordo com a Prefeitura, reflete o planejamento técnico e a integração entre os órgãos de resposta e setores administrativos. Entre as ações realizadas estavam o reforço da comunicação de risco com alertas enviados à população, a antecipação de medidas operacionais com envio de maquinários para áreas vulneráveis e a articulação com órgãos estaduais como o Corpo de Bombeiros. Abrigos foram preparados, a assistência social mobilizada e o atendimento nas unidades de saúde reorganizado. As capacitações com os núcleos comunitários de defesa civil no DEX também contribuíram para ampliar a capacidade de respostas nas comunidades.
começamos agora mais uma previsão do tempo, hoje trazendo informações sobre o clima e a temperatura para esta segunda-feira, dia 14 de abril. A segunda-feira em Nova Friburgo será de previsão de chuva com mudança brusca na temperatura. Os termômetros da região devem marcar mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a temperatura também passa por declínio na temperatura durante esta segunda-feira. O dia será chuvoso e com grande acúmulo de nuvens no céu. Os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, há 84% de chance de chuva para esta segunda-feira. A chuva deve ser passageira, mas podendo ocorrer durante o dia e também à noite. A temperatura deve marcar mínima de 18 e máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, também deve chover. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 25 graus. Apesar da chuva, o sol deve surgir aí entre as nuvens pela manhã e também durante a tarde. E agora, para finalizar, em Três Rios, a previsão do tempo para esta segunda-feira será de sol entre nuvens e chuva rápida durante o dia e também à noite. Os termômetros da região vão marcar mínima de 19 e máxima de 27 graus. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, através do número 199. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Agora uma dica, hein? O Teatro Imperial em Petrópolis vai realizar hoje o primeiro ensaio aberto ao público da Orquestra Teatro Imperial. O evento terá entrada de graça e vai aproximar os petropolitanos da prática orquestral e ainda oferece oportunidade para jovens músicos. O Teatro Imperial celebra um novo momento para a cena musical de Petrópolis. Nesta segunda-feira, 14 de abril, às 7h30 da noite, vai ser realizado o primeiro ensaio aberto da Orquestra Teatro Imperial, com entrada franca. Fundada em novembro de 2024, sob a regência dos maestros Felipe Galdino e Rafael Muniz, a apresentação vai oferecer ao público uma oportunidade única de vivenciar o processo de ensaio de uma orquestra com repertório variado. Fazendo esses ensaios com repertório variado, temos tanto músicas barrocas, como, por exemplo, o repertório de Vivaldi, temos também músicas do período clássico, que estamos estudando também, de Haydn, e outros repertórios que estamos fazendo para poder subir o máximo possível do nível técnico do grupo. Petrópolis tem uma cultura de exportar muitos talentos em todas as gamas artísticas. O maestro Felipe Galdino afirmou que o trabalho que ele vem fazendo por meio da orquestra pode ficar marcado na vida das pessoas que fazem parte do grupo e na história da música na cidade. Eu tenho certeza que isso vai contribuir, até porque alguns deles aqui, como eu disse, vieram de projetos sociais e seguem com seus estudos. Temos alguns exemplos que começaram do zero com um instrumento e estão estudando, estão buscando melhorar, estão indo para outros lugares estudar. O projeto visa fortalecer músicos de Petrópolis que pretendem continuar aqui e também exportar músicos para fora da cidade para que os talentos possam ser conhecidos por mais pessoas. Apresentada pela Enel, patrocinada pelo Governo do Estado do Rio e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Incentivo à Cultura, a ação reforça a importância de iniciativas culturais acessíveis à comunidade. Bom, pessoal, terminando nossa edição, até amanhã, viu, com mais notícias. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.